Saudações, sociedade! Aqui quem vos fala é Miguel Abdala e está começando mais um Contra-Senso Comum, seu canal de psicologia e comportamento. Oh, ok. Hoje, nosso quadro de debates, onde eu trago uma publicação recente de psicologia que deu o que falar e uso como base para discutir um tema com um especialista na área. Tenho a satisfação de estar hoje com Jefferson Pessoa Ramos, mestre em Teoria e Pesquisa de Comportamento pela Universidade Federal do Pará, psicólogo pela Universidade Federal do Ceará, e o cara do interbehaviorismo em Manaus. E aí, Jeff, tudo bom? E aí, Abdala? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer conversar com você e é sempre um prazer conversar sobre filosofia, psicologia e comportamento, né? Prazerzão, meu querido, prazerzão. Bom demais estar aqui no canal. E hoje, o nosso quadro de debate é um pouquinho diferente, porque a gente não vai falar de um artigo, mas vai falar de um livro, o Teoria de la Psicología Corollarios, escrito pelo professor Emílio Ribes Iniesta. Esse livro, ele tem sido mais comentado recentemente também porque foi lançado recentemente a sua versão em inglês, e não é comum que os trabalhos do professor Ribes sejam traduzidos ali para o inglês, quando ele já não publica em inglês, e com tudo que a gente vem discutindo ali sobre interbehaviorismo, isso aqui foi mais um ponto que tem dado o que falar a respeito da teoria, né, colocando aqui a teoria de campo do professor Ribes. Pessoal, repare bem, quando há pouco tempo, como eu falei aqui, já tem vídeo no canal, eu fui convidado para o Congresso Internacional de Interbehaviorismo. Já discutimos aqui o que é esse tal de interbehaviorismo, como vem crescendo essa teoria a partir da discussão com a RFT, já tem vídeo no canal sobre isso discutindo com o Abraão, e o Congresso também já tem vídeo no canal falando os detalhes de como foi no Congresso, e como a gente discutiu lá, ele teve uma particularidade que foi uma organização um pouco diferente. No primeiro dia a gente teve ali palestras normais, cada convidado ali falava sobre um determinado tema, e o segundo e terceiro dia foram discussões. Os palestrantes se reuniam, a gente se reunia ali para discutir sobre interbehaviorismo, o futuro da área, o que a gente vai fazer e tudo isso. Era indiscutível, né, não era bem claro para todos a importância de ter um representante ali da teoria do Ribes lá com a gente. Ele, inclusive, foi convidado, disse que não tem mais interesse em estar envolvido em qualquer tipo de congresso de psicologia, recomendou outros nomes para ir no lugar dele, mas que não puderam ir também. Então não tinha lá um representante daquela teoria, o que foi do desagrado de todos que estavam lá. Era muito claro que era importante ter um representante da teoria do professor Ribes naquela discussão. Mesmo que ele não seja interbehaviorista. E esse também era um ponto que estava muito claro para as pessoas de lá. Segundo eles, a teoria dele já trouxe tantas alterações do que foi proposto ali inicialmente pelo Cantor, que já é uma outra coisa. Dentre essas alterações, por exemplo, é a noção de contingência. A Linda, inclusive, comentou lá com a gente que, muito tempo atrás, na época que o Skinner era menino, eles tiveram uma reunião, né, Linda, Cantor e Ribes, para discutir ali sobre interbehaviorismo, e o Ribes era um entusiasta ali do conceito de contingência, né? Ela até conta que o Ribes brincava ali, né, com o Cantor, dizendo, né, contingência, 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 para mostrar como era um conceito fundamental ali para a teoria. E segundo os que lá estavam no Congresso, isso aí seria um conceito eminentemente causal. Sendo causal, não teria uma noção de campo, não teria uma noção de campo, não seria interbehaviorista. Então tem essas discussões e eu queria saber aqui contigo, Jeff. Para começar, o que é a teoria da psicologia do professor Ribes? E se essa teoria ainda faz sentido ser chamada de interbehaviorismo? O que é que você acha? A teoria da psicologia do professor Ribes, é importante destacar que ela é um segundo momento do desenvolvimento da carreira dele em psicologia, né? Você tem primeiro a teoria do comportamento, que é uma teoria que vai surgir entre 1982 até 1985, ele começa em 82, na verdade, a partir de 1975 ele começa a estudar o interrigorismo, Cantor, começa a se aproximar dessas ideias. A partir de 82 ele começa junto, né, com outros colegas a desenvolver
essa nova teoria. A partir de 85 ele lança um livro, 1985, que é a teoria do comportamento em português, né? A teoria é lançada em espanhol, né? Mas se a gente fosse fazer uma tradução, seria a teoria do comportamento, uma análise de campo e paramétrica, né? Se você entender interbehaviorismo, e aí eu acho que entra da gente discutir o que que está chamando de interbehaviorismo. Se a gente entender interbehaviorismo enquanto uma forma de psicologia, uma forma de fazer psicologia, ou a gente está entendendo interbehaviorismo enquanto um metassistema, né? Uma forma de você criar ciências psicológicas, não uma forma de criar ciências psicológicas, mas uma forma de criar uma ciência, no caso de como fazer uma psicologia científica, né? Se for nesse segundo aspecto, eu acho que ela, não sei se exatamente, né, não te bateria o martelo assim, se ainda hoje, nessa formulação final, ela é ainda nesse aspecto, né? Mas se a gente pega esse primeiro desenvolvimento, a teoria do comportamento, sim, seria uma abordagem behaviorista. Isso se a gente entender também que um conceito central dessa teoria interbehaviorista é a lógica de campo, né? E eu acho que essa lógica de campo, ela perdura até hoje, até na teoria da psicologia. Só que é isso, é importante também destacar que o professor ele muda muitas vezes de opinião, ele muitas vezes os conceitos a ponto, né, de a gente ter diversos redutos que estudam diferentes momentos da teoria dele, né? Então você tem autores que se baseiam em versões mais antigas, mais modernas, e ele mesmo recentemente muda muita coisa, e nas últimas conversas que eu tive com ele, me dá a impressão que ele mudou ainda mais, radicalmente assim, com o que ele falava, inclusive nesse livro, né? Mas tomando por base esse livro, né? Eu acho que é uma forma de interbehaviorismo, se a gente pautar essa forma de interbehaviorismo enquanto uma forma não reducionista de definir os fenômenos psicológicos, não organocêntrica e baseado em uma lógica de campo, né? Mas aí como é que ele faz essa aproximação da lógica de campo com o conceito de contingência? Ele faz uma crítica ao Skinner e a maneira que o Skinner define o contingência. Porque, por exemplo, ele coloca que tem duas formas de você definir contingência, né? A expressão contingência, dentro da teoria operante, ela aparece em duas expressões que ele coloca, né? A contingência do reforçamento e contingências de reforçamento. Ele coloca que no primeiro caso, a contingência está empregada de maneira correta, e no segundo caso, há uma confusão do Skinner baseado num artigo, que é o artigo de 48, que é aquele artigo com os pombos, né? Que ele fala que os pombos, eles são supersticiosos, né? De alguma maneira. O artigo de superstição em pombos, né? Ele coloca que no primeiro caso, e aí é importante destacar, que apesar do Skinner ser esse nome mais influente do behaviorismo, especialmente para o Brasil, né? Ele não é o autor que mais inspirou o Hibbs, professor Hibbs, no que concerne a teoria operante. Ele chama mesmo assim, né, de teoria operante ou teoria do o condicionamento, né? Mais especificamente a teoria operante do o condicionamento, que ele inclusive coloca que é equivocadamente chamada de análise do comportamento, né? Ele coloca que é equivocadamente, né? Mas assim, como é que ele define contingência? Ele usa, e aí vocês me perdoem aqui o inglês, né? Que não é dos melhores, mas tem um autor que, se eu não me engano, se chama Scofield, alguma coisa assim, né? Um autor clássico da análise do comportamento, um dos primeiros, né? E um grande experimentador. E ele coloca de um artigo, agora eu não vou lembrar de onde, de 1972, e que ele escreve junto com Cole, né? Ele coloca que contingência é definido enquanto contingência descreve somente que a distribuição de estímulos reforçadores se dá mediante a distribuição de respostas, né? E ele coloca que também, por outro lado, o reforçamento significa, então você tem contingências do reforçamento, né? Contingência descreve que a distribuição de reforçadores se dá mediante a distribuição de respostas, e reforçamento significa que a distribuição, por outro lado, né,
de reforçadores determina também a distribuição de respostas. Só que aí não tem uma relação necessariamente unilateral, né? Porque uma coisa não é simétrica com a outra, né? Uma distribuição, uma relação não é exatamente simétrica a outra relação. Só que ele coloca que essa é a definição correta de contingência, a definição usual, né? Por que correta? Porque você está falando apenas de correlações. Você está falando de funções, em outros termos, né? Se a gente pensa em uma contingência, por exemplo, uma contingência positiva entre dois eventos, você está dizendo que se a probabilidade de y ocorrer é maior na presença da ocorrência de x, né? Se x ocorre, a chance de y ocorrer ocorre. Então, você tem uma função. E uma contingência negativa é o inverso, né? X é mais provável na ausência de y e vice-versa, né? Então, quando ele coloca essa definição de contingência ao lado da definição de contingência que está implícita e explícita, né, no experimento de 48 do Skinner com os pombos, ele coloca que não tem uma contingência, né? Você não tem uma contingência, porque a resposta você tem uma série de respostas aleatórias do pombo e você tem posteriormente a apresentação de um estímulo reforçador. Esse estímulo reforçador, se você colocar, ele não é contingente à resposta. Ele não tem uma relação de dependência com a resposta. Ele tem uma relação de dependência com a passagem do tempo. É uma contingência, no máximo, temporal. A partir de determinado tempo, você tem um esquema ali de intervalo, né, ou de tempo mesmo, né, na real. A partir da passagem de um tempo, agora eu não sei se é de tempo ou de intervalo, mas a partir da passagem de um tempo, você tem ali, né, marcado no relógio, a emissão, a, 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 a disponibilidade desse reforçador, né? Então, ele coloca que nesse segundo caso, você coloca que parece que o reforçador é que define as circunstâncias. No caso aqui, as respostas, né? Parece que as circunstâncias, elas dependem do reforçador, né? Você coloca a contingência, então, muito mais próximo de uma noção de consequência ou de subsequência, né? Enquanto contingência, né? Então, ele coloca que essa noção de contingência, justamente por conta desse artigo, ela é muito difundida na literatura e é uma definição que eu entendo que, de fato, capta essa noção causal da relação resposta-reforçador. Mas se você pensa nisso que ele chama de definição usual, se você pensa nisso que ele chama de definição usual de contingência, enquanto uma correlação, né, se a gente pode colocar assim, o termo contingência, ele vira, por definição, um termo funcional. Ele é, por definição, um termo não causal, né? Ele é, por definição, um termo que pode fazer parte de uma lógica de campo, se você entende, né, como ele entende na teoria da psicologia, uma lógica de campo enquanto um sistema de contingências, onde os elementos, os componentes desse campo, são interdependentes entre si, né? Se você entende que um campo psicológico é esse espaço, né, onde você tem diversos elementos que se relacionam entre si de maneira interdependentes, você está dizendo que eles são contingentes em relação ao outro. Eles são contingentes no sentido de serem circunstanciais, no sentido de serem condicionais, no sentido de serem uma função uns dos outros. A própria definição de função, estímulo-resposta, ela seria uma contingência. Mas se você entende contingência de uma maneira mais skinneriana, especialmente após 48, aí você tem uma noção complicada de contingência, que aí ele identifica enquanto contingências de reforçamento, né? Em oposição a contingências do reforçamento. Enquanto contingências do reforçamento expressam essa visão mais funcionalista, que simplesmente descreve que a distribuição de reforçadores é determinada pela distribuição de respostas e a distribuição de reforçadores, enquanto reforçamento, influencia também essa distribuição de respostas. E não de maneira unilateral, né? Você tem uma definição de contingência, acredito eu, que se afasta dessa definição de contingência, que bebe de noções causais e lineares e unilaterais, né? Aqui. Mas ainda nessa lógica. Então, você traz ali, contingência estaria falando de qual ocorrência? Não estaria falando de só necessariamente uma relação de dependência. Por conta disso, isso aqui aconteceu.
Porque eu acho que esse é o ponto que entra na discussão ali com eles, né? Que não é só a ideia de reforço, né? Não é só a ideia de uma consequência que aumenta a frequência da resposta, mas a ideia de qualquer coisa aconteceu por causa de outra coisa, né? Você estaria falando de alguma forma de influência. Nesse caso, essa contingência não estaria aí. Não porque a maneira que ele define campo, eu acho que é muito próxima do Cantor, né? O campo, né? Muito próximo da maneira que o Cantor define. Como assim? Ele entende justamente que é, você tem um campo psicológico onde você tem diversos componentes que são interdependentes entre si, onde a mudança em nenhum deles significa como é que eu posso dizer? Se você tem eventos que são interdependentes, né? Cuja ocorrência de um depende da ocorrência do outro e vice-versa, você não está falando. Primeiro, vamos lá. Se a gente está falando de pensamento causal, a gente está falando de uma lógica de causa e efeito, né? O pensamento de causa e efeito. O pensamento de causa e efeito, você tem uma relação diacrônica entre dois eventos. Você tem, por exemplo, se a gente fosse pegar o exemplo clássico lá do Rime, da bola de bilhar, de sinuca, você tem uma bola A e uma bola B, e a bola B é a causa do movimento da bola A. Beleza. Você tem uma relação diacrônica entre uma coisa ocorre, depois ela se sucede a outra coisa, e essa coisa é a causa dessa coisa. Se você pensa num campo com múltiplos componentes, você não tem mais, especialmente da maneira como ele define, é um campo com relações sincrônicas. As contingências se atualizam, né, com as mudanças de estado e processos de um campo, as contingências se atualizam sincronicamente. Você tem várias contingências no campo em que a mudança de um parâmetro, de um componente, não é causado por nenhum outro componente específico, mas as mudanças ocorrem sincronicamente em todos eles a partir por exemplo, você tem um componente que muda, né? Você tem esse componente muda, ele muda todo o sistema de ocorrências dentro desse campo. Você está falando de relação de interdependência, você fala de função, você já não está falando de pensamento de causa e efeito. Por exemplo, tem um artigo da Linda lá, mas o nome em português seria Conceito de Função no Interbehaviorismo. Ela faz uma crítica ao Skinner, que o Skinner se aproxima de uma lógica funcionalista, ele fala de função, mas ele começa a usar a linguagem causal constantemente, então ele fica oscilando, né? Se você fala de uma abordagem funcionalista, enquanto contingência, enquanto relações condicionais umas às outras, né? Num campo, um campo psicológico onde todas essas coisas elas são condicionais umas às outras, você fala de função. E para mim, você não está falando, você fala de função, você não tem como falar de causalidade. Especialmente porque você não tem uma única coisa causando uma única coisa, você tem mudanças que ocorrem em cadeia, né? Que mudam o sistema inteiro, e você não tem essa relação diacrônica de uma coisa acontece antes, outra coisa acontece depois. Ainda que no campo você possa ter ocorrências diacrônicas pontuais, né? A mudança no campo inteiro se dá sempre enquanto mudanças de contingências sincrônicas. Um exemplo que eu gosto de citar disso foi um que eu escutei do Van Frassen, né, o filósofo da ciência. Ele estava citando o caso do Newton, como Newton falava das relações entre corpos, né, que se houvesse, na lógica ali descrita, né, se houvesse um corpo gigantesco acertando a Terra, né, esse movimento da Terra teria acontecer ao mesmo tempo o movimento da Lua. Ele não está dizendo que o movimento da Terra causou o movimento da Lua, né, mas todo esse sistema organizado você tem mudanças ocorrendo, né, da mesma forma, e você consegue falar isso sem implicar causa, né? Então a noção de contingência do Higgs seria nessa lógica ali de também coisas ocorrendo, né? Ainda assim eu fico pensando, Jeff, tá, beleza, entendemos que aí é uma noção de campo, então está alinhado com o Cantor, está alinhado com o interbehaviorismo, mas ele adiciona conceitos, né? Ele adiciona lógicas, ele adiciona ainda fala de contingência e tal. O que é que tu acha que faz a teoria de psicologia, então, diferente? Pelo que eu entendi, ainda interbehaviorismo, mas o interbehaviorismo não necessariamente completamente cantoriano, né? Tem uma abordagem ribesiana. O que é a diferença da teoria da psicologia, então, para o interbehaviorismo contemporâneo, por exemplo? Entendi. Cara, é difícil falar assim, por que é difícil falar? Porque o professor Rives, ele é, assim, de verdade, e não é porque eu sou suspeito para falar, né? Mas eu acho, assim, que é uma das teorias psicológicas mais coerentes, mais, nem coerentes, mais robustas, mais refinadas, sabe? Que eu já li e eu conheço.
E por que que é difícil de falar o que que é diferente nele? É ele. Eu vou explicar melhor, né? Mas assim, é ele. Por que é ele? Porque ele consegue pegar muitas referências diferentes e combinar de uma maneira que vira uma coisa muito única. Eu acho que ele tem ideias muito únicas, ele tem conceitos muito únicos. Você pode até criticar, reclamar que talvez ela seja uma teoria muito inchada, né? Com muitos conceitos, com muitos subtópicos, mas é porque o cara é um crânio, ele pensa em tudo. Ele pensa em todos os detalhes, não à toa ele foi mudando de posição várias vezes e vai mudar até morrer, imagino eu, né? Mas assim, o que se eu fosse dizer um elemento, né, que é muito diferente do intervencionismo moderno, digamos assim, né? É esse movimento da teoria do comportamento para a teoria da psicologia mesmo, né? A teoria da psicologia do comportamento, você tem a proposta, uma proposta ele coloca que são três propostas, né? A proposta era você apresentar uma análise do comportamento psicológico, que é o que o Canto chamaria de intercomportamento, né? Ele chama de comportamento psicológico ali. Ele fala que esse explicar esse comportamento psicológico de uma maneira que não seja causal, não seja linear, e não seja atomista, da maneira que ele identifica a teoria operante, explicitar os pressupostos dessa teoria. Então, ele apresenta na teoria da psicologia uma proposta de, primeiro, você fazer uma análise não linear, não causal e não atomista do comportamento psicológico, né, do fenômeno psicológico, né? Explicitar os pressupostos dele em si mesmo e organizar e propor, classificar, né, fazer uma taxonomia da organização funcional do comportamento. Então, se você entende o campo, né, e aí na teoria do comportamento, ele ainda não fala de contingência. Ele chama de função estímulo-resposta, que posteriormente ele muda para contato funcional, né, na teoria da psicologia. Mas na teoria do comportamento ele fala de função estímulo-resposta e de 5 funções estímulos-respostas que podem surgir das mais variadas formas, né? Só que aí o que eu acho que torna um diferencial ali, que a teoria do comportamento ainda para mim é muito, muito próxima desse behaviorismo que a gente está falando hoje. Só que quando ele faz um salto epistemológico da teoria do comportamento para a teoria da psicologia, que é quando ele absorve melhor a noção de linguagem do Wittgenstein. Então, eu já ouvi de um colega da Colômbia que a melhor maneira de você definir o behaviorismo behaviorismo não, né? Teoria da psicologia do Rives, de maneira geral, em termos de autores, é Aristóteles, Wittgenstein e Cantor. Se você lê esses três, você vai manjar da teoria dele, vai pegar as referências que ele apresenta, né? E assim, ele é muito influenciado pelo Wittgenstein. Como tudo, né? Ele critica, ele tem um momento dele também de criticar o Wittgenstein, né? Posteriormente e tal. Tem um momento dele de fazer essa crítica ao Cantor, especialmente ele critica, por exemplo, o conceito de função estímulo-resposta. Ele fala que é um conceito ainda que bebe e é oriundo de práticas atomistas e reducionistas do behaviorismo, e que uma hora ou outra ela traz, né, um conceito não é neutro, ele traz a carga, ele é contaminado por essa lógica que constrói o conceito, né? Então ele muda a função estímulo-resposta para contato funcional, em oposição a contato mecânico, por exemplo, né? Então, respondendo a tua pergunta, divagando, mas respondendo a tua pergunta, quando você esse salto da teoria do comportamento para a teoria da psicologia é o salto que ele favorece mais dessa noção de linguagem. E aí eu acho que é uma coisa muito diferente o que ele faz com a teoria da linguagem do Wittgenstein. Eu acho que ele apresenta uma noção de linguagem muito diferente também, muito específica, e que faz muito mais sentido para mim do que as noções de linguagem que a gente tem usualmente, especialmente a mais recorrente, que é a linguagem enquanto sistema de siglas, né? Essa abordagem agostiniana ainda de linguagem, né? Mas eu acho que seria isso, assim, se eu fosse dizer, né? Eu acho que seria essa maneira como ele incorpora a noção de linguagem, e não só isso, a maneira como ele incorpora também noções sociais mais amplas. Então, ele tem uma aproximação, ele não é materialista histórico dialético, mas ele dialogou muito na história dele, já foi marxista um tempo, e dialoga muito na história dele desde esses momentos, com teorias, não sei se só teorias marxistas, mas teorias que analisam o que ele chama de formação social, né? Então, eu acho que seriam esses dois aspectos, assim, né? Ele traz dimensões funcionais sociais do comportamento para a definição de comportamento dele, e ele traz uma noção de linguagem como fundamental, categoria fundamental para pensar o fenômeno psicológico. Vou já querer falar mais aí sobre as influências do Wittgenstein, toda essa noção de linguagem, mas ainda sobre a teoria em si, que é que, ponto a ponto, né? Porque, por exemplo, vem à minha cabeça a noção, a relação sem corpo-substância, né? É esse tipo de conceito ali que ele traz. E ligado a isso,
que é que tu coloca que é o objeto de estudo da psicologia nessa perspectiva, então? Para a gente pensar aqui, refinando cada vez mais, nessa perspectiva ribesiana, o que é que a gente está estudando, então, na psicologia? Pronto. Nesse aspecto, eu acho que é muito próximo ali do que a gente entende por intercomportamento, né? O fenômeno da psicologia é o comportamento psicológico, que é como ele nomeia o intercomportamento, que ele vai nomear mais ainda enquanto contatos funcionais, né? Então, se a gente pensa de uma maneira, se a gente busca, por exemplo, entende o campo, né, que se organiza em torno, a partir de uma interação que ocorre entre um organismo individual, um objeto de estímulo, objetos de estímulo, né? Essa relação ali, que é configurada pelo campo, essa relação enquanto contato funcional, eu acho que seria o comportamento, o objeto de. É difícil de falar, porque é isso, ele traz muitos conceitos assim, né? Que são muito importantes, né? Mas eu diria que isso seria o cerne, né? Esses contatos funcionais que o indivíduo mantém com objetos de estímulo. E aí, por que eu disse a linguagem? Porque isso ocorre dentro da linguagem. Isso ocorre dentro da linguagem. O conceito de linguagem, ela é estruturante da definição dele de comportamento enquanto ela ocorre hoje. Se a gente pensasse em teoria do comportamento, em 1958, 1985, desculpa, seria simplesmente essa noção de comportamento psicológico enquanto esse contato funcional, ainda não contato funcional, mas função estímulo-resposta, né, com os objetos de estímulo. Mas hoje em dia, eu diria que é mais essa noção de contato funcional que se organiza dentro desse campo psicológico e acontece dentro da linguagem. E o que me faz pensar lá no caso ali do objeto de estudo para o Cantor, né? A gente está pensando no evento psicológico, você tem a função de estímulo, a função da resposta como fatores ali dentro daquele campo. Então aqui para o Ribes ele já não fala dessa distinção, ele fala de contato funcional. Eu sei também que o meio, né, o meio de contato ali para o Cantor, ele foca mais na noção física, né, físico-químico, o espaço que a gente permite que a função de estímulo-resposta aconteça. O Ribes já vai dizer que a linguagem também é uma forma de meio de contato. A lógica de pensar a semelhança ali com o interbehaviorismo é essa? Eu pego os fatores do campo e ele tem uma forma diferente de pensar, ou não tem mais evento psicológico, o campo já é outra coisa? Entendi. Ó, os componentes do campo para ele são. Ele apresenta primeiro da maneira como ele trouxe do Cantor, né? Enquanto o meio de contato, os objetos de estímulo, os fatores situacionais, a história intercomportamental, né? Só que posteriormente, aí para a teoria da psicologia, ele tira o meio de contato enquanto componente do campo. Porque o meio de contato, ele não é um objeto de natureza material. Ele é um objeto de natureza lógica. Ele é simplesmente um reconhecimento de que, ou observar, por exemplo, se a gente pensa a luz enquanto meio de contato, eu preciso de luz para observar. A luz ela não é um componente do campo, ela é simplesmente um reconhecimento lógico de que ele precisa ocorrer em alguma coisa, né? Então, é um conceito lógico que possibilita o campo, mas se ele for componente do campo, ele de alguma forma possibilitaria a ele mesmo, que seria uma incongruência lógica também. Ele é uma coisa que circunscreve e possibilita o campo, mas não é ele mesmo um componente do campo. Então você tem essa mudança aí para a teoria da psicologia. Por exemplo, ele estende também os meios de contato. Ele fala de meio contato, aí ele chama o meio de contato do Cantor, né? Ele nomeia de físico-químico, meio de contato físico-químico, o meio de contato ecológico e o meio de contato convencional, que é o que seria articulado pela linguagem e pela cultura, né? O meio de contato ecológico, ele possibilita os comportamentos ligados à sobrevivência. O meio de contato convencional não é a sobrevivência das culturas, né? Que o pessoal gosta de falar na análise da cultura, né? Mas ele possibilitaria a convivência. Enquanto o meio de contato físico-químico é esse meio de contato que a gente já falou sobre luz e tal, e um inclui o outro, né? Eles não são substitutivos, né? Você tem também a noção de função de resposta e função de estímulos que são integradas à própria história intercomportamental também, na verdade, integradas ao próprio organismo e à própria reatividade, padrão de reatividade do organismo, e incorporado nos próprios objetos de estímulo, né? Enquanto função, estímulo e função de resposta. Isso antes de ele mudar na teoria da psicologia para contato funcional. Então, ele não fala mais de função estímulo-resposta, ele fala de contato funcional e todos os outros elementos do campo, com exceção do meio de contato, continuam existindo. Essas são as diferenças. Se a gente pensa na mudança de campo, né, do conceito de campo dele, seriam essas as mudanças. Ok, fantástico.
A gente estava falando antes também da noção dele de ciência, né? Porque, como a gente discutiu lá no vídeo com a Abrão, inclusive, né? Quando a gente fala em interbehaviorismo, tem o interbehaviorismo enquanto filosofia da ciência e o interbehaviorismo enquanto filosofia da psicologia, né? Na filosofia da ciência, você teria os protopostulados, né? Como é que a gente faz para organizar uma ciência como um todo, e os postulados, como a gente faz para organizar a psicologia em si. Também tem os metapostulados, como a gente se relaciona outras ciências, né? E aí eu fico pensando, e aí você colocou quando a gente estava ali no começo do vídeo, você estava colocando que entender ela enquanto filosofia da ciência não encaixaria muito bem com a noção do Hibbs, né? Faria mais sentido ali no interbehaviorismo enquanto filosofia da psicologia. E eu fico pensando como é que se concebe ciência nessa perspectiva e como é que os diferentes modos de conhecimento e como eles se relacionam a partir dessa noção de ciência para o Hibbs se estabelecem. O que é que você acha? Interessante, interessante. Ele bebe muito, ele chega a citar o Hanson, que é um filósofo da ciência australiano, canadense, aí me foge aqui. Mas é um filósofo da ciência muito em moda ultimamente, né? Especialmente pelo pessoal da práticas baseadas em evidências de psicologia. Parece que eles. Isso aqui tu corta, mas parece que eles só conhecem isso, né? Esse cara. Mas ele chega a citar o Hanson, mas ele se influencia muito pelo Stephen Tome, que é aí no livro dele 53, o Tome ficou conhecido por analisar argumentos, né? Fazer uma filosofia da ciência baseada em análise de argumentos e tal. Mas ele tem esse livro de 53, que é uma introdução à filosofia da ciência, e do que eu pude ler, do pouco que eu pude ler, ele é muito próximo do que o Hibbs apresenta enquanto uma filosofia da ciência, né? Então, por exemplo, ele entende a ciência, se a gente pensar em termos do que é a ciência para ele, né? De como ele filosoficamente define o que é ciência, né? Ele introduz na área da filosofia da ciência um conceito que ele acredita que organiza o que ele acredita ser uma confusão conceitual entre modo de conhecimento e método de conhecimento, né? Você coloca assim, tem gente que define a ciência enquanto método científico, uma forma de fazer, né? Mas ele entende que a ciência é um modo de conhecimento que tem diferentes métodos apropriados a diferentes objetos para diferentes fins, né? Então você não teria um método, né? Isso seria um reducionismo da prática científica. Mas você teria vários métodos e um modo de conhecimento. Aí eu nunca vi exatamente como ele define assim modo de conhecimento, sabe? Ele usa, já vi ele usando muito. E da forma como ele usa, eu consigo extrair que eu faço uma analogia entre modo de produção do marxismo mesmo e modo de conhecimento. E você também tem um modo de conhecer para ele, né? O modo de conhecimento ele seria essa categoria social de conhecimento. O modo de produção, né, a maneira que você se organiza para produzir coisa na sociedade. O modo de conhecimento, da maneira que eu entendo, seria o modo de se organizar para você produzir conhecimento, né? O modo de conhecer é essa categoria individual. Então, dentro do modo de conhecimento da ciência, tem diferentes modos de conhecer, porque tem diferentes atores. E é desses modos, e é dessa variação de modos de conhecer que você descobre novos conceitos, novos métodos, que são depois expandidos para todo o modo de conhecimento, por exemplo. Né? Mas sempre surge a inovação para ele, sempre vai surgir de uma pessoa, ou pelo menos o episódio entre uma pessoa interagindo com outra, né? O modo de conhecimento, então, ele seria esse modo de organizar para construir conhecimento. A ciência seria um modo de conhecimento. Você teria outros modos de conhecimento. E todos eles, aí entra a noção de linguagem. A noção de linguagem dele é estruturante e atravessa tudo. Assim, o modo de conhecimento científico, assim como todos os outros modos de conhecimento, tá? Um modo de conhecimento ético-jurídico, modo de conhecimento tecnológico, modo de conhecimento artístico, modo de conhecimento formal, né? Matemática, lógica, por exemplo. Você tem que todos eles surgem de modo conhecimento primordial e que está em todas as práticas dos seres humanos, que é o modo de conhecimento ordinário, a linguagem ordinária. Equivocadamente, né, ele coloca que chama de senso comum, mas seria práticas de linguagem ordinária e o modo de conhecimento ordinário que vem daí, né? Então, os modos de conhecimento especiais, institucionais, vamos colocar assim, eles são ramificações do modo de conhecimento ordinário. Então, uma primeira maneira que os modos de conhecimento se relacionam é que eles ramificam do mesmo ancestral comum, do modo de conhecimento ordinário, o modo de conhecimento do senso comum, modo de conhecimento cotidiano, né? A partir desse modo de conhecimento, você tem ramificações, e uma outra forma que eles se relacionam é que eles não surgem, isso é didático, né? Eles não surgem separadinho, bonitinho, eles surgem embrincados uns com os outros. Então, por exemplo, o modo de conhecimento matemático, geometria, essas coisas, eles surgem a partir de práticas, dentro de práticas científicas, né? O cara lá medindo a distância da Terra, tal, aquela coisa toda lá na Grécia.
usando matemática, né? A partir de um momento, você tem esse modo de conhecimento se especializando tanto que você pode, à parte, utilizá-lo e trabalhar só com os objetos convencionais, né? Que ele coloca, objetos linguísticos seriam objetos convencionais, né? Então, você tem essas duas maneiras pelas quais se relacionam. Eles nem sempre estão separados, às vezes andam muito juntos, se misturam, né? Cresceram juntos e se ramificaram também. E, e eles têm diferentes explicações. Os diferentes modos de conhecimento operam por diferentes explicações, diferentes modos de proceder e, por consequência, diferentes critérios de validação. Quando você busca, por exemplo, e tem essa hipótese, tem essa discussão assim, infrutífera, né? Especialmente nas redes sociais, muitos influencers cientistas, né? Que fazem uma campanha, uma ode contra a religião. Porque eles colocam que Deus é uma hipótese e essa hipótese de Deus ela não é falseável, né? Ela não tem evidências. Só que o que você está fazendo? Você é tipo medir medir o outro a partir da minha régua, né? É não respeitar a tal da alteridade. É não entender que o modo de conhecimento religioso, que é um dos modos de conhecimento que o Higgs coloca, é um modo de conhecimento que tem explicações, modos de proceder e critérios de validade diferentes da ciência. Se você pega a ciência como régua para pautar todos os outros, aí você tem um reducionismo, né? E é o que a gente vê que acontece na ciência ocidental hegemônica, especialmente eurocêntrica, de que o modo de conhecimento privilegiado é a ciência, o modo superior, o modo de conhecimento verdadeiro. E ele entende que não é essa relação de privilégio em relação uns aos outros. Então, seria uma outra forma que eles se relacionam, né? Ele, inclusive, coloca, e aí não é nesse texto desse livro, é em outro texto que eu não vou lembrar, ele coloca que em toda época, em todo momento, né, da época da história, você tem um modo de conhecimento que é elegido enquanto primordial e que subjuga e subordina os outros. Na era moderna, do iluminismo, era da razão, pós-renascimento, né, a gente tem a ciência. Antes, na Idade Média, a gente tem a religião, e quando um modo de conhecimento privilegiado, que subordinava os outros, né? E em outros momentos você teve outros modos de conhecimento. Então, os modos de conhecimento são essas maneiras sociais, são essa prática coletiva em que as pessoas, e aí você já vai, inclusive, longe daquela definição individualista de ciência, que é a aplicação individual de um método científico, né, que coloca os grandes pensadores enquanto grandes heróis, né, figuras, ou Skinner, não foi a ciência skinneriana, ou ainda a ciência operante, né, com vários autores, não, é o Skinner, você tem pessoas que têm altar do Skinner em casa, tem fotos, né, e essa visão de ciência é o que permite esse tipo de coisa, é o que endossa esse tipo de coisa, né? Enquanto a definição dele de ciência enquanto prática coletiva, enquanto modo de conhecimento, eu acho que ela foge um pouco disso, especialmente quando ela coloca que os modos de conhecimento eles são apropriados a fins diferentes, contextos diferentes, práticas histórico-sociais diferentes, né? E aí, falando um pouco agora sobre o que é um modo de conhecimento científico, né? Assim, para ele vai entender que o modo de conhecimento científico é um modo que procede por abstração analítica, é um modo que procede por abstração analítica, eu vou explicar melhor o que ele entende por isso. E o critério de validade é essa verificação dos fatos, essa adequação empírica. Então, ele coloca que o modo de conhecimento ele opera por abstração analítica, sob o critério de validade de verificação dos fatos, né, essa adequação empírica. E aí, o que é essa abstração analítica para ele? Ele entende que tem duas etapas do proceder do modo de conhecimento científico, né? O primeiro é meio que aquela construção de uma história natural do objeto. Quando você pega, por exemplo, os naturalistas, né? Que antecederam os biólogos evolucionistas, os geneticistas, né? Você tinha uma prática de classificar os objetos. Você olhava a plantinha, olhava várias vezes, sistematicamente, e fazia essa abstração no pensamento, na linguagem, daquelas propriedades comuns que todas elas tinham. Então, se eu pego uma pedra, eu posso dizer que essas pedras elas são formações rochosas, que têm diferentes formatos, que são impenetráveis. Você está abstraindo propriedades que a pedra tem, e você vai abstrair de várias pedras e você cria categorias analíticas básicas da tua ciência. Então, esse primeiro momento, esse momento de história natural, ele vai dizer que todas as ciências passaram por esse momento, primeiro de observação sistemática e abstração analítica de suas propriedades, e depois de você criar as categorias analíticas, você pode, no segundo momento, criar uma linguagem técnica, né, que estabelece relações essas categorias e que permitem você, agora, observar de maneira
prática, e aí entra o experimento, né? De você, com essa linguagem técnica, você organizar um marco teórico que vai te permitir analisar aquele objeto por meio da análise dos seus componentes, né? E depois, com isso, conseguir multiplicar, não, progredir, aumentar esse conhecimento por meio da análise dessas relações internas entre esses conceitos, sem necessariamente precisar se reportar a concretude, né? Que é o que a gente faz com a análise dos conceitos e testa, né? Esses conceitos. Então, seria esse esforço de sistematizar o conhecimento, e aí é interessante, porque o objetivo da psicologia para ele é muito próximo ao que era desses Scofield, né? Que foi um dos caras que mais influenciou ele. Ele coloca que é esse esforço de sistematizar conhecimento e ampliar os horizontes a partir da descoberta e formulação de novas relações e novos conceitos, né? Então, isso seria o objetivo da ciência, não seria prever e controlar. Isso, prever e controlar, para ele, seria um critério de validade do conhecimento tecnológico, que é essa utilidade, né? Esse critério de utilidade seria o critério do conhecimento tecnológico, que na atualidade ele vai colocar que é ideologicamente colocado como objeto da ciência, porque tem essa interação muito próxima entre conhecimento tecnológico e científico e interesse de mercado, né? Então você tem um modo de conhecimento científico que opera por abstração analítica dos objetos, visando estudar esses objetos, mas entender esses objetos, né? Mas o objeto de estudo da ciência são os objetos teóricos que ela cria. Não é o objeto de estudo do cara, do físico, não é um átomo em particular, é o átomo em geral. É o átomo enquanto categoria científica, né? Se a gente perde isso de vista, a gente perde isso que é o produto do comportamento do cientista, né? Esse intermediário que ele estuda e que possibilita a interação dele com os objetos, né? Porque quando você olha através de um conceito, você não vê o que você está vendo, você vê aquilo, quando eu olho para alguém se comportando, eu vejo estímulos, respostas, reforçadores, relações, né? Você vê a adequação empírica desse conceito ao que você observa, né? Então, o modo de conhecimento científico opera por abstração analítica, na sua forma de proceder, tem por objetivo sistematizar conhecimento e ampliar esses horizontes pela formulação de novas relações, novos conceitos, e tem como critério de validade a verificação desses fatos, né? Eu vou chamar aqui de adequação empírica. Né? Perfeito. Quando você fala de adequação empírica, eu já fico pensando ali em critério de verdade, como é que eu coloco a qualidade ali do que é produzido ali na minha ciência. E antes você estava falando ali do Wittgenstein, que quando a gente fala em Wittgenstein, já pensa ali em pragmatismo na linguagem, e eu percebo que há essa confusão, normalmente, na psicologia, principalmente comportamental, no que a gente está falando de pragmatismo, quando a gente está falando ali de pragmatismo enquanto critério de verdade, pragmatismo enquanto filosofia da linguagem. Então eu fico curioso aí para saber qual é essa relação ali de linguagem, né? Como é que ele entende linguagem, se não é essa noção simbólica, ou é agustiniana, né? Se não entende enquanto signos, e como é que isso repercute no que a gente vai entender por critério de verdade, né? E no caso ali está bem claro de não ser pragmatista, né? Como é que seria essa ciência não pragmatista e a noção de linguagem para essa teoria? Faz sentido? Faz sentido, faz sentido. Olha, eu não sei te dizer, porque assim, ó, ele também não é realista, tá ligado? Então eu não sei, né, para além dessa dicotomia, talvez seja uma falsa dicotomia, não sei, pragmatismo, realismo, eu não acho que ele se encaixa em nenhum. Ainda que ele opere entenda o modo de proceder da ciência de uma maneira que para mim é pragmatista, é instrumentalista, que é essa maneira de você fundar as categorias em objetos do mundo natural, mas você estuda essa categoria, né? Você estuda esse conceito. Quando você pega lá o livro do Baum, Compreender o Behaviorismo, citando James, mas citando Ernest Marr, né? Diz ele por influência do James, né? Não sei disso. Mas ele coloca lá, ele opera desse jeito. Ele opera desse jeito. É um conceito, ele até coloca assim, né? Que o conceito, o Hipps coloca que eles descrevem acontecimentos em relação. É da mesma maneira que o Ernst Mach coloca lá que o conceito resume a experiência. São relações, são interações, né? Coloca que são interações. Então, eu acho que pelo menos no modo de proceder, pode ser. Agora, no critério, ele não coloca critério de verdade, ele coloca critério de validade, né? Ele não gosta desse termo, porque, enfim, tem as razões lá dele, né?
não é o mesmo do pragmatismo e do instrumentalismo, né? Ou pelo menos do instrumentalismo e pragmatismo como a gente conhece, a não ser que tenham diferentes formas de ser pragmatista na filosofia da ciência, por exemplo, né? Então, eu não sei te situar onde é que ele se encaixaria, mas ele é, com certeza, um pragmatista linguístico. Se o Wittgenstein trabalha com pragmatismo linguístico, né, não mais enquanto critério de verdade, de uma ciência, coisa do tipo, em outro campo, ele é um pragmatista linguístico, né? Ele bebe muito do Wittgenstein, a noção de linguagem dele é muito próxima, eu acho que ele estende assim também, né? Ele leva até as últimas consequências, vamos colocar assim. E é uma definição diferente, né? Aí eu falo da definição de linguagem? Por favor. Tá. Então, definição de linguagem dele é que a linguagem não coincide a linguagem não coincide com atos convencionais de linguagem. Por exemplo, falar, gesticular, escrever, né? Eles seriam modos, né, de manifestação da linguagem, mas a linguagem seria mais do que isso. A linguagem ela seria uma prática coletiva que antecede e sustenta as relações entre pessoas. Ela é um sistema de interrelação. Por isso que ele fala que ocorre na e pela linguagem. O comportamento ocorre na e pela linguagem, né? Ele é possibilitado pela linguagem, ele ocorre dentro da linguagem, porque a linguagem é um sistema prático de interrelação. Um sistema de interrelação que substitui ou complementa ações diretas e mecânicas entre indivíduos e seu entorno. Então, aquela coisa simples, né? Tem até no livro lá do Moreira de Medeiros. Eu posso pegar um saleiro em cima da mesa, ou eu posso pedir para alguém pegar, né? Isso exemplifica bem o que ele está falando sobre como a linguagem ela complementa as ações diretas ao ambiente, né? Que agora não precisam ser diretas, né? É, e é o que permite você transcender as circunstâncias espaço-temporais, o lugar, o momento e as circunstâncias concretas. Porque escrever, por exemplo, é uma forma de linguagem. Se você entende escrever como uma forma de linguagem, eu posso escrever uma coisa aqui, deixar aqui esse livro, e daqui a 10 anos alguém pegar e alguém levar esse livro para outro lugar. E daqui a 10 anos alguém lê em outro tempo, 10 anos, né? E em outro lugar. Então, ela permite que a gente. Aí ele usa no termo desligamento funcional, né? Ele permite que a gente se desligue das condições imediatas por conta da linguagem, né? É isso. A linguagem permite que a gente possa se desligar funcionalmente de contingências imediatas, né? Então, as formas convencionais de linguagem, né, falar, gesticular, elas ocorrem entendendo como sistema prático de linguagem, ela ocorre dentro de uma prática social, né? Se fala sempre próximo ou distante de pessoas, ou se fala sempre para pessoas ou pelo menos próximo de pessoas, né? Se fala sempre de algo sobre algo para alguém. Se fala sobre falar de algo para alguém, né? É isso. Vamos lá. Essas formas, vou falar de novo, tá? Essas formas convencionais de linguagem, como falar, gesticular, como a linguagem é um sistema de interrelação prática, essas formas convencionais ocorrem sempre como parte de uma prática social, próxima, diretamente ou próxima a alguém, né? Quando se fala, fala-se sempre sobre algo ou alguém, por isso que a linguagem é referencial, falar de algo a alguém, né? Então, uma relação linguística, ela ocorre sempre entre duas pessoas. Mesmo quando se fala sozinho, quando você lê um livro sozinho, você está lendo um livro que alguém leu, né? Quando você fala sobre conceitos, sobre coisas sozinho, você tem uma relação falante-ouvinte e você está falando sempre sobre práticas que você aprendeu com alguém ou coisas que você aprendeu com alguém ou que ocorrem dentro de práticas específicas, práticas coletivas, né? Então, o conceito de reforço, o conceito de resposta, ele surge e é usado dentro de uma prática coletiva específica. Em jogo de futebol, você tem conceitos específicos no jogo de futebol, né? Aqui eles falam pelada, sim, a gente fala racha no Ceará, né? Dentro dessa prática específica coletiva, você tem palavras que não são soltas, elas ocorrem sempre dentro de expressões. E que ocorrem sempre. Palavras não são. Ele coloca não são palavras soltas, né? Essa linguagem denotativa do Agostinho, ela coloca que as palavras elas se referenciam às coisas, descrevendo essas coisas, denotando as coisas, né? Só que. Vixe, Mário, carro aqui agora. Só que essa linguagem, né, essas palavras, elas não ocorrem sozinhas no vácuo, elas ocorrem dentro de expressões que ocorrem enquanto componentes de uma prática social coletiva. E sempre estão acompanhadas por gestos, por expressões, né? Então você fala gesticulando, você fala mexendo o corpo. Isso faz parte da linguagem. Não é só as palavras com um sistema de signos, né? Isso seria uma redução do que é a linguagem. A linguagem é uma prática coletiva, então, que antecede e sustenta a sociedade.
você já cresce na linguagem, você já cresce sendo socializado. E os seus comportamentos ocorrem dentro da linguagem, enquanto ambiente convencional, enquanto esse sistema de ter relação prática, que você compartilha com as outras pessoas, né? É, então você tem que essas formas convencionais, né, que exemplificam a linguagem, falar, gesticular, elas são sempre componentes de expressões que são componentes de práticas. Então você está sempre dentro de práticas sociais quando você se comporta, por exemplo. E eu acho interessante porque você pode até falar assim, mas não tem nada de novo exatamente, sei lá, eu posso chegar a essa mesma conclusão por meio do revisionismo radical, né? Mas é diferente de você pressupor isso já na teoria. Isso já é um pressuposto, isso está constantemente em todas as análises, não de maneira eclética, mas de maneira estrutural e coerente, logicamente, com a própria teoria. E eu percebo essa lógica vindo aí da noção de jogo de linguagem do Wittgenstein. Eu entendo a localizar essa teoria no interbehaviorismo pela influência do Cantor e da onde que tudo isso vem ali do Aristóteles, e percebo tantas outras influências ali, né? Uma que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui, mesmo enfatizando esses três ali na noção do Hibbes, regularmente você está falando de dimensões políticas, né? E toda a influência aí do marxismo ou qualquer noções da sociologia de forma geral para entender ali a psicologia. Então, fico curioso por isso. Qual é a dimensão política ali do indivíduo para o Hibbes e o que é que tu acha que é a aproximação dessa teoria com o materialismo histórico dialético? Tá. Eu vou só complementar o que tu falou, né? Concluir assim, acho que, na verdade, não dá um contraponto, mas é isso, né? Te responder assim, né? De fato, a própria noção dele do conceito das palavras, né? Significado das palavras, se dá com base no uso que se faz dela, na prática em que é empregada, nas atividades que compõem essa prática, no que e a quem se expressa, bem como nas circunstâncias que ela ocorre, né? Então você tem uma definição bem wittgensteiniana mesmo do significado da palavra enquanto esse uso, né? Esse uso da palavra e tal. Mas como eu te falei, eu acho que ele especifica mais, sabe? Ele especifica mais e traz mais elementos, assim, que eu acho que vão no detalhe da coisa, né? Mas, então, ele coloca essa dimensão política do comportamento quando ele pensa, e é isso, né? Eu acho, lendo assim a teoria dele, para mim a definição de comportamento psicológico, linguagem e formação social são muito importantes para entender a noção dele de fenômeno psicológico, né? Porque ele coloca assim, ele usa esse termo, formação social. Ele tem um artigo, tá datilografado ainda assim, que ele lançou na internet um dia desse, naquele academia.edu, entendeu? Ele colocou lá e tal. É assim, eu não acho que ele esteja publicado em nenhum lugar, porque ele é datilografado assim mesmo, não tem referência de revista. Já procurei que só, não achei. Só que é muito bom esse artigo, muito, muito bom mesmo. Ele remodelou a minha visão do marxismo, se liga? De uma maneira muito positiva. E ele usa o termo lá a primeira vez, formação social, formação econômico-social, que é uma formação que bebe muito de marxistas italianos e franceses, né? O Althusser, que é um marxista francês, ele usa essa expressão, desculpa, e alguns italianos também que são altusserianos, né, também, e não necessariamente, usam também formação econômico-social, que é para falar dessa organização coletiva em torno, né, de uma forma de produzir os bens necessários para a existência, né? A produção, o modo de produção, né? Por isso, não é exatamente sociedade, mas uma formação econômico-social, essa conformação de pessoas que se organizam coletivamente em torno de uma produção social específica, um modo de produção, e o que liga eles e permite que isso ocorra enquanto organização coletiva é a linguagem, entendeu? Então, por exemplo, é a linguagem que permite que um produtor aqui ele faça uma cadeira e diga para o outro cara como é que tem que usar essa cadeira e esse cara pode usar em outro lugar, em outro momento, né? Aquilo que foi feito ali naquele lugar, você pode desligar ele de alguma maneira daquelas circunstâncias históricas e pode ser usado em outro lugar. E o que permite isso é a linguagem, né? É essa linguagem enquanto sistema de inter-relação prática que permite que essa cola, né, da sociedade, ele coloca assim que é co-substancial com o comportamento psicológico, e eu diria que é co-substancial para a formação da sociedade. Porque ele diz que é no momento em que você consegue começar a desenvolver linguagem que essa organização social é permitida nessa escala, né? E ele coloca que essa formação econômico-social é caracterizada, eu acho que vai se aproximando ainda mais com o marxismo, né? Ainda que ele não seja marxista, e ainda que ele não fale exatamente de marxismo, ou use muitas referências marxistas, dificilmente você vai ver, assim, né? Nos artigos mais anteriores,
ele citava alguns arqueólogos, né, que falavam da definição de Estado, marxista e tal, e ainda que ele se aproxime muito, e com certeza ele ainda beba dessas noções, né, ele não cita assim diretamente, mas ele coloca que a formação econômico-social ela é caracterizada pela divisão social do trabalho, e pela apropriação diferencial daquilo que se produz e se consome e se distribui, né? E está falando de sociedade de classe. Está falando de sociedade de classe, né? Uma sociedade de classe, a classe trabalhadora produz, mas não é ela que se apropria individualmente disso, mas a burguesia. Em torno de um modo de produção específico que é caracterizado pela divisão social do trabalho, né? Então você tem essa formação econômico-social, que é possibilitada pela linguagem, e que dá os parâmetros, inclusive culturais, né, para a própria socialização das pessoas e tal. Eu acho que ele se aproxima muito do behaviorismo, olha, do marxismo, ainda mais quando ele vai falar da noção dele dessa dimensão política do comportamento, né? Por exemplo, ele vai colocar que a dimensão política do comportamento é a prática ideológica. Aí, porque ele se aproxima mais do marxismo, que ele se aproxima muito do Gramsci, da teoria da hegemonia do Gramsci. Só que ele, conversando com ele também, né, ele falou que a do Gramsci era ele não fala assim, né, mas ele coloca que ela era simplificada, não, sucinta, menor, de alguma forma ele amplia, tá ligado? De alguma forma dele é mais amplo, mas de fato é mais amplo, né? O Gramsci ele entende essa prática ideológica circunscrita ou à sociedade civil, ou é política, e para ele acontece em todo canto, todo momento, né? Para o Gibbs, ele vai colocar que a prática política é a prática ideológica. A prática ideológica, não enquanto ideologia, enquanto sistema de representações, ideias, crenças, né? Mas enquanto prática mesmo, né? A ideologia se manifesta enquanto prática, enquanto uma prática de conservação de poder, uma prática de hegemônica, de subjugação e submissão. Então, quando você está falando de ideologia, normalmente se entende dessa maneira, vamos colocar mentalista, né? Dessa maneira enquanto sistema de representações. Ele não coloca como representação mental, mas como uma representação prática, ou práticas de representação, né? Então, você agir ideologicamente, agir como? Ele coloca que as classes dominantes, elas agem da mesma forma que elas vivem. Então, não há contradição entre a forma como elas vivem e a prática ideológica. Mas isso é estendido e colocado para as classes dominadas, e elas agem como fora daquilo que são seus valores, as suas crenças e a sua forma de vida. Então, esse agir como ideológico é o que conserva o poder das classes dominantes por meio... Aí que eu me fugi aqui. É isso, né? É isso. Porque é o que conserva o poder e reproduz a desigualdade. Porque quando você pensa em manutenção de poder, você pensa em violência, coerção, né? Quando o Lenin escreve lá o Estado da Revolução dele, que é 1918, né? Ele escreve 17, publica em 18. Ele está falando do Estado como uso especial da força, né? Um uso organizado da organização especial da força. Só que o Gramsci amplia isso dizendo que não é só pela força que um Estado consegue subjugar os seus súditos, né? Por meio também da produção de consenso. Ele usa esse termo consenso, o Gramsci, né? Que é a forma como o Hibbs usa persuasão. Então, as classes dominadas são persuadidas, eu acho que até é melhor. Elas são persuadidas a agir de determinada forma, e essa forma de agir, ela reproduz as desigualdades, né? Então, você teria práticas de machismo, práticas de sexismo, práticas racistas, práticas capacitistas. Então, com esse conceito dele, você consegue abarcar, por exemplo, essas práticas como objeto da psicologia, ou em termos de comportamentos, né? Esses comportamentos são atravessados por essa dimensão política, enquanto uma dimensão funcional. Se a gente entende esse bicho aqui como diferentes dimensões, né? Você tem que o comportamento ele tem diferentes dimensões ao seu redor, e a dimensão política é uma delas, né? Então, essa prática ideológica que ocorre como subjugação e submissão para conservar poder e manter hegemonia, ela ocorre, obviamente, também dentro da linguagem, né? E ela ocorre principalmente, ela ocorre com essa função, né, de produzir esse consenso e persuadir a classe dominada a uma maneira de
de agir que é diferente da sua e reproduzir essa desigualdade, né? E é uma prática que ocorre principalmente nas instituições informais, né? Ele divide a sociedade, o Estado seria esse conjunto de relações, todas as redes sociais existentes, né? E você teria dentro dela uma instituição formal de poder e instituição informal. Então, a prática política ela não ocorre só como prática ideológica nos costumes, né? Ali ele está falando de costumes. Ele está falando de... Ele coloca, para organizar melhor, né? Ele coloca as instituições formais e você tem o governo, a governança, de fato, né? Você tem que se baseia no aparato jurídico, certo? E aí você pode diretamente, por meio de leis, por meio de decretos, promulgar leis que mantenham a dominação das classes dominadas sobre das classes dominantes sobre as classes dominadas, né? Por outro lado, você tem nas instituições informais, escola, família, né, as relações entre amigos, a prática ideológica na forma dos costumes. Então, você tem a reprodução isso institucionalmente, mas não é suficiente, e você tem a reprodução disso na prática dos costumes, onde são naturalizadas essas formas de agir, e aí se conservam essas formas de reproduzir a hegemonia e manter a hegemonia das classes dominantes, né? E que se organizam por diferentes critérios, critérios econômicos, que mantêm práticas ligadas à acumulação, à ambição, critérios políticos, que mantêm práticas ligadas ao clientelismo, e critérios éticos jurídicos também. Jeff, eu acho fantástico a gente estar podendo discutir sobre isso. O Cantor é um americano, né, estadunidense, que recentemente tem sido revisitado por europeus e tem pautado o debate da psicologia. Poder discutir sobre uma teoria latino-americana de behaviorismo é um negócio sensacional e eu acho que é importantíssimo a gente ter esse tipo de conteúdo produzido aqui no canal. Uma coisa importante, né? Ele entende que, por exemplo, quando você tem a fundação da sociedade, nas relações de troca, né, que mantém esse modo de produção, você tem com elas a ramificação de relações de poder e relações de sanção. Então, as relações de poder, elas são sempre poder fazer ou poder ter, né? Ou poder fazer ou permitir, facultar ou proibir os outros, né? E essa relação de poder, e aí você tem essa relação de prática ideológica enquanto poder também, né? E mesmo você tem, ele coloca que existem diferentes fontes imediatas do poder, né? Relações de poder seriam contingências que atravessam a conduta psicológica também. Relações de sanção também são dimensões funcionais da conduta psicológica. E as relações de sanção, falei sanção? De troca, né? Uhum. De troca são também as relações que atravessam enquanto dimensão funcional a conduta psicológica. Essas relações de poder, elas têm fontes imediatas, né? Força física, a expertise no assunto, própria acumulação de conhecimento, né? E a própria... Tá vendo, mano? Sempre esqueço. Relação de poder, riqueza, pô. E a riqueza acumulada ou disponível, né? Então, e esse a gente vê em todo lugar, né? Você tem poder numa relação entre um empregado e empregador, ele tem mais poder que você. Se você tem mais força física, você consegue exercer. E poder não é ter, poder é exercer. Então, você pode exercer poder, né? Se você tem conhecimento, a gente vê constantemente isso. Uma pessoa que é educada, letrada, ela tem vantagens, ela tem mais poder, né, na frente de certas pessoas que não tiveram essa oportunidade. Então, você tem essas dimensões funcionais que sempre atravessam o comportamento, e o comportamento é sempre social. Eu acho importante destacar, assim, acho que é muito importante da teoria dele, é que ele define o comportamento de uma maneira diferente, assim. Ele chama que uma abordagem numérica, né? Ele fala que é baseado no número, assim. Eu chamo de abordagem numérica. Comportamento social é definido em todas as outras teorias como uma abordagem numérica. Quando você tem um comportamento individual, você tem um indivíduo isolado, autocontido, às vezes é o self, a mente racional, a cognição ou o organismo, né? E o episódio social, ele surge, magicamente, a partir da relação de duas pessoas. Então, seria essa abordagem numérica, né? Você tem que ter duas pessoas para constituir o episódio social. Enquanto ele entende que o indivíduo, ele não é prévio ao coletivo, ele é posterior. O indivíduo, ele é uma diferenciação sempre dentro de um coletivo. Se você pensa a individuação animal, por exemplo, ela ocorre enquanto especiação dentro de um coletivo, dentro de uma agregação, né? Como você pensa um ser humano que surge e é socializado dentro de um coletivo, ele se individua a partir das diferenças dentro do que é compartilhado, né? Então, a coletividade social, como a gente já falou que a linguagem antecede e sustenta, a coletividade social existe antes
do indivíduo se socializar, né? Então, ele pressupõe a sociedade. A definição de indivíduo dele pressupõe a sociedade e comportamento social é anterior ao comportamento individual. O comportamento individual, ele surge enquanto não como um elo evolutivo, biológico, psicológico e social, assim que a gente vê, né? Diacrônica, inclusive, ou causal, né? Mas enquanto uma interseção do comportamento biológico e do comportamento social. Você tem esses comportamentos biológico e social enquanto segmento, e você tem essa interseção eles onde surge o comportamento psicológico, que, por exemplo, não é sempre contínuo, ele é descontínuo. O comportamento biológico é sempre contínuo, mas o episódio psicológico ele surge em alguns momentos, né? Não é do início da vida até a morte, né? E tem essa particularidade de ser pressupor a coletividade, não o contrário, né? Ainda faz sentido pensar em uma psicologia desse jeito, ou a gente já está indo para o nível das ciências sociais? Eu acho que não, eu acho que a gente ainda está falando de psicologia. Porque as ciências sociais, ela estuda, ele coloca as ciências histórico-sociais, né? Elas estudariam, quanto objeto de estudo, a formação econômico-social. E as relações que compõem isso, né? Relações de troca, aquela coisa toda, né? Enquanto o psicológico, o estudo da psicologia é o estudo do comportamento psicológico, comportamento individual, né? Então ele coloca, por exemplo, o objeto de estudo das ciências sociais, elas são compartilhados, são coletivos. Todo mundo pode ver, tem acesso, né? O da biologia também faz parte da experiência coletiva das pessoas. Enquanto o psicológico, a fenomenologia dele faz parte do indivíduo. Então, o nível biológico, o nível social, o nível do indivíduo é o que justifica que ele esteja falando de psicologia, né? É no nível individual do comportamento psicológico, só que esse comportamento psicológico, ele pressupõe o social e biológico, ele é atravessado pelo social e biológico, mas ele está estudando o comportamento psicológico. É importante esclarecer essa distinção, vai ter vídeo no canal aí sobre essa distinção de níveis de análise ali na psicologia. E, Jeff, toda essa discussão sempre me faz refletir como o Cantor é um autor estadunidense, ali que foi no behaviorismo, que tem sido revisitado agora, a gente tem falado mais por conta de autores europeus que estão discutindo sobre o tema. É importantíssimo, fundamental que a gente esteja discutindo aqui sobre um autor latino-americano, né? O Hibbs é mexicano, é uma teoria latino-americana de psicologia, e é importantíssimo que a gente esteja podendo ressaltar essa contribuição para a psicologia como um todo. Gosta desse tipo de conteúdo? Não considere se inscrever no canal se você não for inscrito. Deixa o joinha para ajudar demais a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. E liga o sininho se não quiser perder nenhum desses vídeos que estão aí saindo. Jeff, muito obrigado pela participação. Deixa aí seu recado e sabe que aqui o Contrassenso Comum é sua casa, né? Abdala, muito obrigado pelo convite. Gostei muito de bater esse papo com você. É sempre um prazer para mim, né? A gente já conversa, a gente é amigo já há quase 10 anos, né? A gente se conheceu em 2017, lá em meados de 2017, no congresso de psicologia, né, comportamental. E desde lá a gente tem conversado muito, trocado muitas ideias, né? Acho que você pode, não sei se você concorda também, mas se influenciado muito mutuamente. E é sempre um prazer conversar com você, é sempre um prazer conversar sobre a teoria do Rives, né, professor, sim, né, o cara é um gênio, né, uma mente muito brilhante, e quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu converso com ele, mais influencia muito a forma como eu vejo a psicologia e a ciência de uma maneira muito positiva. Fantástico, espero aí que tenha sido positivo para todos que nos assistem. Pessoal, o vídeo de hoje é isso e até a próxima. Oh, okay.